Olha, nós temos vivido dias diferentes, muito diferentes do que nós estávamos acostumados a viver até antes da pandemia. Mas a pandemia ela chegou de certa forma e ela mexeu com toda a nossa estrutura social, com a nossa estrutura econômica, com a nossa estrutura familiar. E o que nós vemos é que muitos casais acabaram se distanciando, mesmo ainda mais próximos fisicamente, nos isolamentos, nos lockdowns, né? Muitos casais acabaram cedendo também à pressão e perderam a sintonia, gente. Sabe quando a televisão perde a sintonia, que fica aquele chiado, aquela coisa insuportável, assim, aquele chuviscado, tudo? Tem casamentos que estão assim, que se tornaram assim, perderam a sintonia, que estão fora de ritmo, que estão desafinados, né, Paulinha? A pior coisa que tem na música é uma coisa sem ritmo, desafinado, sem compasso, sem harmonia. E nós vemos que muitos casamentos acabaram se tornando assim, dessa forma, né? Então, como numa música, tanto aqueles instrumentos que são mais fortes, como os instrumentos mais suaves, eles têm necessariamente que estar em sintonia para conseguir formar uma melodia perfeita, que tenha bastante harmonia. E trabalhar, pessoal, para nós encontrarmos essa sintonia é papel do casal, é papel do marido, é papel da esposa. Então, eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Amós, capítulo 3, verso 3, que na verdade vai ser o texto-chave para todo o nosso diálogo aqui essa noite. Eu quero convidar você a ler junto comigo o que está escrito. Vamos lá? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que dá para a gente andar com alguém se você não está de acordo? Você quer ir para a direita, a pessoa quer ir para a esquerda. Você quer ir para frente, a outra quer ir para trás. Não tem jeito de andar com uma pessoa se você não estiver de acordo com ela. Então perceba como que a palavra de Deus é clara. É necessário que haja acordo para duas pessoas andarem juntas. Isso serve perfeitamente para o casamento. Não tem como cada um ter ali a sua própria sintonia e seguir em frente. A sintonia tem que ser a mesma. A sintonia entre o casal tem que estar alinhada. Se não for a mesma, é responsabilidade, então, do casal ajustar essa sintonia. E aqui surge a pergunta que nós nos propomos a responder aqui nessa noite. Nós precisamos responder essa pergunta. Como ajustar a sintonia no casamento? Como ajustar a sintonia entre marido e mulher? Então, como seus pastores, nós queremos aqui nessa noite sugerir algumas atitudes para que o seu casamento volte a ser ou se torne, de fato, uma melodia de amor. Então, eu quero chamar aqui a pastora Eugênia e perguntar para ela, pastora Eugênia, qual seria a primeira atitude para a gente ajustar a sintonia no casamento? Fala para a gente. Primeiro, atualizem o ritmo. Em outras palavras, você precisa respeitar a cadência do outro. Nem todo mundo anda no mesmo ritmo. Às vezes, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. A gente precisa entender, conhecer o outro. O que seria isso? É o tempo de ação, o jeito de assimilar as coisas. Pensando nessa mensagem, essa semana, foi o dia de lavar a cortina lá em casa. E eu sei que se eu tivesse falado para o Éder assim, o Éder, lavei a cortina, pendura na sala. Ele não ia achar muito legal. Ele poderia fazer, mas ele faria um pouco emburrado, um pouco reclamando. Então, o que eu fiz? Na quarta-feira eu falei, uau, a cortina está suja. Na quinta-feira, estou pensando em lavar a cortina amanhã. À noite eu falei assim, amor, eu estou achando que eu vou lavar a cortina hoje. O que você acha de você pendurar a cortina amanhã, lá pelo meio-dia? Então, ele entendeu, captou a mensagem no tempo dele, e ao meio-dia a cortina já estava na sala, penduradinha, e eu nem precisei falar mais uma vez. Tudo no seu tempo, o tempo dele. Eu poderia simplesmente dominá-lo e falar assim, olha, amor, que negócio é esse? A cortina está suja, eu preciso lavar, pendura lá. Né? Mas existe a cadência. Nem todo mundo pensa que aquela coisa, que aquela situação é importante para aquele momento. Porque nós somos pessoas diferentes. Um casal se compõe com pessoas com personalidades diferentes, mas que devem estar em acordo.
Então, como diz Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como? Estar de acordo é o quê? Uma harmonia de pensamentos. E para que isso aconteça, antes de mais nada, é preciso conhecer bem o outro. Conhecer com quem você vive. Isso não vem apenas do tempo que o casal está junto, porque muitas vezes nós vivemos juntos há 16, há 20, 30 anos, e nós ainda temos muito a conhecer da outra pessoa. Não é o tempo, é o interesse. E nós precisamos estudá-los constantemente. Nós precisamos entender o que ele gosta, como ele reage a situações quando se sente pressionado, pressionada. E como vimos em esses tempos que nós estamos vivendo, são tempos que estão aflorando novas características que nós não estávamos acostumados antes dessa pandemia. E é um tempo de conhecer novamente, conhecer como estão as reações. Agora eu quero falar com você sobre este obstáculo que nós temos quando nós vamos assumir essa postura diante do cônjuge. São as nossas emoções negativas. Quando nós olhamos para o outro e muitas vezes nós agimos de uma forma negativa, rígida, dura, porque nós estamos com o nosso mundo bagunçado. E nem sempre a gente vai tratá-lo da forma que ele merece naquele momento, mas de acordo com as nossas emoções. E isso pode causar uma interferência na hora da nossa comunicação. Pare um pouco agora, olhe aí no olho do seu cônjuge, olhe atentamente para ele agora. O quanto que vocês se conhecem? O quanto que você conhece o modo de agir, o modo de reagir do seu cônjuge? Isso é algo a ser estudado. Essa pessoa que do teu lado aí é uma pessoa digna de estudo, não de interpretação. Você não tem uma pessoa que você pode interpretar as ações conforme as tuas vivências ou conforme o dia que você teve. A arte de conhecer é contínua. Continuamente você precisa conhecê-lo, conhecê-la. E o nosso cônjuge, então, precisa ser estudado, não interpretado. Eu me sinto muito valorizada quando eu percebo uma ação do meu esposo que revela que ele me estuda. Por exemplo, eu abstenho de doces. Eu não consumo açúcar todos os dias. Às vezes eu consumo açúcar uma vez por mês, às vezes cada 40 dias, ou numa ocasião específica, porque é algo que eu gosto muito. Mas se eu como todo dia, para mim não tem benefício nenhum. Para mim, eu preciso valorizar aquele momento que eu estou comendo um açúcar, um doce. Precisa ser algo precioso. E tem dias que eu quero, e meu marido sabe quais são os dias. O dia que eu estou irritada, o dia que eu estou muito cansada. Então, ele me estuda, a fim de que ele saiba o momento que eu preciso comer doce. Então, lá em casa tem um lugar secreto, que é o lugar que ele esconde os doces. Então, eu não sei onde é, mas eu sei que toda vez que eu estou irritada, cansada, ele aparece com um doce e tudo se resolve. Todos os problemas se resolvem. E não é uma questão de que o doce resolveu, mas o carinho, o amor e a atenção dele resolveu o meu problema. Ele poderia simplesmente olhar para mim naquele momento que estou irritada e responder à altura. Falar assim, você é sempre assim mesmo. Você sempre está irritada, você fala pelos cotovelos. Olha só como que você reage às situações. Ele poderia me oprimir, mas ele sabe que eu não sou a irritação que eu tive naquele dia. Ele sabe que eu não sou aquilo. Ele sabe que é um momento, uma emoção que eu tive. Então, ele procura de uma forma, estudando-me, resolver este problema. Então, nós precisamos entender como que o outro reage quando ele está cansado, com fome, quando está preocupado, quando teve um problema no trabalho. Nós precisamos entender as suas reações. E como nós reagimos com base nas nossas vivências, nas informações que nós recebemos durante toda a vida, da forma que fomos tratados na infância, são as formas que a gente reage. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência com o outro, porque nem sempre o que o outro está pensando, de fato, é o que ele está pensando, mas o que nós pensamos. Então,
para atualizar o ritmo do casal, aprendam a falar por você. Fale por você. Então, você pode falar sobre o que você pensa, sobre o que você sente, mas você não pode interpretar a pessoa e falar o que ela pensa, o que ela sente. Você precisa assumir a responsabilidade pelo que você pensa. Então, o sábio Salomão, ele nos fala o seguinte, em Provérbios 25, 1. Como maçãs de ouro em salvos de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A frustração nos leva a falar coisas que nós não deveríamos falar. Então, nós chegamos a perder o controle e nós partimos para o ataque da pessoa. E, em contrapartida, o outro se sente no direito de atacar-nos novamente. E aí começa um conflito. Todos nós temos percepções pessoais do que há de errado nas pessoas. E, com base nisso, nós chegamos a conclusões do que o outro pensa, achando que isso é conhecer o outro. Então, isso é um padrão destrutivo e isso deve ser destruído nos relacionamentos. Eu preciso falar por mim. Eu não posso falar pelo meu marido. Eu preciso ouvi-lo. Por isso, cada um deve falar por si. Então, sempre comece a frase, ao invés de falar, você me magoou, eu estou magoado. Em vez de você falar, você me despreza, você me ignora, você me maltrata, assim, eu me sinto mal quando isso acontece. Quando eu me sinto rejeitada quando isso acontece. Quando você demora a chegar, eu sinto que você não se importa comigo. Não começando a palavra com você, mas sempre começando a fala com eu, como eu me sinto. Se você tem essa dificuldade de falar assumindo a sua voz na fala, talvez seja necessário você treinar o jeito de falar. Sempre que você sabe que pode haver um conflito, treina, olha no espelho. Assim, eu me sinto magoada, eu me sinto rejeitada, eu me sinto ofendida, enganada. Então, você não está atacando a pessoa, você está falando do que você está sentindo, e você está dando oportunidade para outra pessoa falar se de fato isso é uma verdade. Se de fato é isso que essa pessoa quis fazer. E na maior parte das vezes você vai ver que não era essa a intenção da pessoa. Né? Então, se você tiver dificuldade, treine, porque isso não vai parecer um ataque, mas vai parecer que você está expressando a forma que você se sente. E em segundo lugar, para atualizar o ritmo, ouçam antes de falar. Ouça. Falar é muito simples, é fácil, é rápido. Difícil mesmo é nós exercermos a especial arte de ouvir. Muitos falam e muitos falam muito. Falam demais. Não esperam nem que o outro termine de falar e já está falando. Responde mesmo antes que o outro complete a frase. Fala assim, eu conheço tanto meu esposo, minha esposa, que eu já respondo antes dela concluir a frase. Não. Ouça. Ouça. Veja o que está escrito em Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Falar, então, não é o problema. Você pode falar, você deve falar sobre o que você sente. O problema é o que você fala, como você fala e quando você fala. Tem assuntos que você não fala em público, na frente das pessoas. Tem assunto que você não pode falar naquele momento que aconteceu a crise. Tem assuntos que você tem que esperar um pouco mais, deixar decantar para ver se é aquilo mesmo que está acontecendo. Então, é quando falar. E essa ansiedade que nós temos de resolver tudo muito rapidamente faz com que a gente fale sempre fora da hora adequada. Falar demais, sem se importar em ouvir, está comunicando uma verdade para a pessoa, que é teu parceiro. Está comunicando que no íntimo você não dá importância para os sentimentos dele. Por isso é importante ouvir. Ouvir. Antes de você tomar uma postura de ter um argumento para falar para ela. Então veja que Salomão alertou em Provérbios 18, 13.
Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Então, por isso, sempre que possível, antes de falar qualquer coisa, faça perguntas. Façam perguntas. Por exemplo, você está falando isso, é isso mesmo que eu estou entendendo? O que você está querendo comunicar com este seu pensamento, com essa forma de agir? É isso que eu estou entendendo? Faça perguntas de acordo com a situação. As perguntas permitem fazer com que você perceba se de fato você entendeu o que o outro está falando. Isso evita desentendimentos. Isso evita. E ainda também é muito importante é que vocês não interrompam. Não interrompam a fala do outro. Não tente completar a fala do outro com base nas suas percepções. Não tente roubar a fala das pessoas. Quando nós interrompemos a fala do outro, pode ser o primeiro passo para uma discussão. Não interrompa. E daí, quando você age dessa forma, você vai estar concedendo à pessoa o direito de se expressar. Você está concedendo a ela o direito de falar o que ela pensa, o direito dela comunicar, verbalizar como ela se sente. Então, olhe atentamente como o cônjuge foi ouvido. Quando você faz com que a pessoa seja ouvida com dignidade, com respeito, ela vai estar mais propensa ao que você tem a dizer. Todo mundo gosta de ser tratado com respeito. Todo mundo gosta de ser tratado com dignidade. E às vezes a gente trata com falta de respeito as pessoas que mais amamos, que são as pessoas que vivem no nosso lar. Olha para a pessoa que está do teu lado e pense o seguinte: eu preciso tratá-lo com todo o respeito e dignidade que ela merece. Então você vai conseguir chegar a um ponto comum e atualizar o ritmo. Mas não é apenas isso. Além de atualizar o ritmo, precisamos definir a harmonia. Mas antes da gente ir para o próximo ponto, chega aí bem pertinho do seu cônjuge, bem pertinho, e curte essa música. Samba em Prelúdio, com Paulinho e Bianca. Sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um campo sem mar, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver nascer nossa vida. Volta, querido, teus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha, tenho os olhos
cansados de olhar para o além. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver nascer nossa vida. Volta, querida. Meus abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Eu estou tão sozinha. Sou só desamor. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Campo sem flor. Vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou Em segundo lugar, para ajustar a sintonia do casal, definam a harmonia. Pelo visto, esse mês eu vou comer bastante fricassê. Certeza que os irmãos vão me ver com camisa cor-de-rosa ou gravata cor-de-rosa logo logo. Pelo menos 3 comédias românticas por mês. Isso é violência doméstica. Definam a harmonia. Definir a harmonia tem a ver com eliminar os conflitos. É óbvio que 2 pessoas que pensam de modo diferente nem sempre terão a mesma opinião sobre todos os assuntos. Mas se querem realmente ter sucesso no matrimônio, terão que aprender, preste atenção nisso, terão que aprender a lidar corretamente com os conflitos. Os conflitos virão, acontecerão. Mas existem formas, existem maneiras de lidar com eles. Agora, por que os conflitos? Por que eles acontecem? E por que também é tão difícil resolvê-los? Em seu livro Relações Humanas, Pierre Will diz que o casamento não é simplesmente a consequência de uma assinatura, mas um reajuste permanente de posições, sentimentos para a qual são necessárias paciência, dedicação e muita compreensão mútua. Ou seja, de ambos os cônjuges. Homens e mulheres têm formas diferentes de pensar. Têm maneiras diferentes de enxergar mundos. Isso já parte de um princípio de quando que Deus fez Eva para Adão, disse que ela iria completá-lo. Iria ser algo que iria completá-lo. Já mostrando ali que psicologicamente a maneira de se enxergar mundo, de se ver problemas, de resolver problemas, seriam de formas diferentes. Homens focaliza na realização, mulheres no relacionamento. Esta é a razão porque o texto que nós lemos de Amós, capítulo 3, verso 3, e eu quero que todos leiam comigo, bem forte, todos os casais juntos, vamos ler? Como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Essa é uma realidade.
O fato é que o casal sempre precisa chegar a um acordo, devido às suas diferenças de enxergar mundo. Isso significa que os dois precisarão ceder. Por isso, preste muita atenção. Toda vez que surgirem conflitos, é natural que surja. O casal deve buscar o quê? Deve buscar a harmonia. Deve buscar maneiras de harmonizar o relacionamento para se resolver os conflitos de uma forma que produza a paz. A harmonia, uma definição de harmonia, é a combinação de elementos ligados por relação de conexão que produz uma sensação agradável e prazerosa. É a ausência de conflitos, é paz. E na música, por exemplo, a harmonia musical ela é uma combinação de notas de maneiras organizadinhas para gerar sons distintos que se equilibram entre si. É uma combinação. Precisa haver essa combinação no casal. Agora, como isso se relaciona ao casamento? Eu quero voltar a dizer algo muito importante, que homens e mulheres são diferentes. O modo de ver vida. Como enfatizou John Gray em seu livro Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Ele assim diz, preste atenção, não somente homens e mulheres se comunicam diferentemente, mas pensam, sentem, percebem, reagem, respondem, amam e apreciam diferentemente. Eles parecem ser de planetas diferentes, falando línguas diferentes e necessitando de diferentes nutrientes, de diferentes compreensões. Isso também está colocado num livro que é uma versão cristã, que diz que homens são ostras e mulheres são pé de cabra. O homem é ostra, tem a sua vidinha ali bem escondidinha, e a mulher é o pé de cabra, que tenta abrir essa ostra para tentar entender. Ver o que está se passando na mente dele. O que está se passando com este homem? O que ele está pensando? O que está acontecendo ali? Então este livro é muito bom, do David Clark, um escritor cristão. Agora mesmo, com tantas diferenças, é possível buscar harmonizar a relação e minimizar os conflitos. Os conflitos acontecem por vários motivos. Não saber do que a esposa gosta é um conflito. É um conflito. Comprar uma cortina sem avisar o marido é um conflito. Depois chega a conta. O que é isso aqui? A compra de um carro, o marido chega em casa com o carro zero, sem comunicar à pessoa, isso gera um conflito. Os filhos tendo dificuldade no colégio, gera conflitos. Finanças geram conflitos. Questões de saúde geram conflitos. Contexto que estamos vivenciando agora, que o mundo está vivenciando agora, de maneira direta ou indireta, nos atinge emocionalmente e gera conflitos. Até o sair de casa para um determinado evento gera conflito. Gera. Enfim, como harmonizar isso? Vamos examinar então algumas diferenças chaves entre homens e as mulheres e como isso afeta a relação. Agora, isso daqui não é crítica ao homem, não é crítica à mulher. Isso aqui é realidade. Você pode vasculhar todos os tipos de livros que falam do comportamento do homem, do comportamento da mulher. É assim, desta forma. Então, primeira diferença lá. As mulheres se ligam, os homens se desligam. Quando chega um conflito, as mulheres estão em contato constante com suas informações internas, pensamentos, sentimentos, reações, dores, esperança, sonhos. Quando se dá um fato, a mulher reage a ele e sabe qual é a sua reação. A mulher começa a entender quais são as suas reações emocionais relacionadas àquilo.
pois as mulheres são guiadas pelas emoções e sentimentos. Os homens não estão em contato com suas informações pessoais internas. Isto porque o homem pensa logicamente, mas também reage a fatos, sentimentos e pensamentos, mas muitas das vezes não faz a menor ideia de quais são as suas reações. Tá? Por quê? Porque o homem pensa de maneira lógica. É simples, você vê isso daí. O marido e uma mulher estão numa esquina e eles presenciam um acidente. O homem vai dizer, ó, o camarada fechou, o outro bateu, o camarada machucou. E a mulher vai colocar emoção naquilo ali. O coitadinho estava vindo. Ele devia estar preocupado com alguma coisa. Algo tirou a atenção dele. Olha, coitado de quem foi atropelado, coitado de quem atropelou. Vai trazer um argumento mais com sentimentos, vai trazer um enredo para aquilo aí. O homem já é objetivo. O carro bateu, o camarada morreu, pronto. Já é bem direto. Tá? Então, os homens, quando chega um conflito, eles pensam de maneira lógica. As mulheres colocam emoção naquilo ali. Tá? Coloca emoção. Segunda diferença, as mulheres compartilham, os homens reprimem. As mulheres não apenas sabem o que está lá dentro delas, mas compartilham de forma natural e espontaneamente. Já os homens, de maneira natural e espontânea, reprimem suas emoções pessoais. Eles ficam lá dentro, escondidos, onde ninguém pode ver ou acessar. Não, nós homens não mostramos a ninguém. E isso é um procedimento automático. Quando ocorre um conflito, ou quando ocorre um problema, a tendência da mulher é sempre compartilhar isto. Já o homem, ele reprime, ele vai para um mundo, um lugarzinho dele, ele recebe aquela informação e vai para um lugarzinho aonde ele vai decantar aquilo ali. Terceira diferença, as mulheres se relacionam, os homens se retraem. As mulheres contam umas para as outras. Para a mulher, relacionar está ligado com comunicação. As mulheres compartilham os sentimentos da vida. Os homens, quando muito, relatam os fatos objetivamente. Quando se tem um conflito, quando se tem um problema, a mulher ela encontra uma companheira, uma amiga, fala, amiga, vem cá, tem um negócio para te contar. Aconteceu isso e isso comigo, e conta-se os detalhes. Os homens, você pergunta como é que você está, ele diz, olha, estou bem. Ou deu algo errado aí, mas no fim tudo se resolve. Tudo se resolve bem, de maneira objetiva. Agora eu quero dizer algo importante aos maridos, diante de conflitos, diante de descontroles dentro de casa, da família. Ouça marido, a mulher tem necessidade de ser ouvida com atenção e interesse. Olhando nos olhos, isso o Gerrit, o Chapman, no livro Linguagens do Amor, chama de qualidade de tempo. Tem a necessidade disto, de ser ouvida. Por isso, reaja quando ela estiver falando. Claro, seja sincero. Ria nos momentos certos. Também sinta a dor e a decepção em suas palavras, ou seja, entre no assunto dela. Embora que para chegar num determinado lugar faz aquela volta. Mas vai lá, preste atenção. Se interesse pelo assunto dela. Foi lá no salão, fez chapinha, se interessa. Se interessa, ficou bonito e tal. Entra no assunto dela. Mulheres, esposa, preste atenção nisto. Não adianta despachar em cima do marido um monte de informação ao mesmo tempo. Aconteceu o conflito, as coisas saíram fora do comum, o marido chegou do trabalho cansado. Chegou cansadinho em casa. A esposa chegou, eu quero te dizer uma coisa. Teu filho brigou na escola, tua filha se reprovou em tal matéria. Eu fui em tal lugar, bati o carro.
E também eu quero te dizer que o cartão de crédito estourou. E também eu quero te dizer que o seu cachorrinho morreu. E tua mãe está doente. Chega aquele monte de informação, o camarada fica ali. Aí a mulher ainda exige, escuta, preste atenção aqui no que eu estou falando, rapaz. Então, nada disto, nada disto. O homem, preste atenção nisso, isso daí é realidade. O homem precisa de pelo menos 15 minutos para se ambientar num assunto ou num lugar. Pelo menos 15 minutos, depois de 15 minutos despacha o que quiser. Fale o que quiser para ele, mas ele precisa de pelo menos 15 minutos para se ambientar. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Até porque, quem é os homens aí gosta, jogo de futebol começa a passar em TV quantos minutos antes? 15 minutos antes. Você se ambientar. Precisa de pelo menos que não adianta despachar. Na psicologia do homem, não adianta isto. Só vai trazer irritação e não vai resolver o conflito. É por isso que, em quarto lugar, as mulheres expressam tudo, os homens ficam matutando. As mulheres processam enquanto falam, elas fazem conexão à medida que se expressam, se atentam aos detalhes. O homem, ele quer uma versão reduzida dos fatos, condensada, resumida, sem tantos detalhes. O homem fica completamente perdido enquanto a mulher passa de um tópico para outro. Eles ficam ruminando. Só depois de pensar muito e descobrir o que falar, decide se vão falar ou não a respeito do assunto. O que alguns estudiosos mais modernos disseram é que homens são como gavetas de arquivo. Sabe aquelas gavetinhas de arquivo? Ele vai colocando lá todas as informações. As mulheres é como o computador. Aconteceu o fato, o conflito, elas vão buscando solução o mais rápido possível. É assim que funciona. Diante dessas diferenças, como é possível conciliar e minimizar os conflitos? Eu quero aqui rapidamente falar com você sobre isso. E definir a harmonia. O segredo é negociar. E para isso, façam propostas. Diante dessas diferenças, aprenda a negociar. A negociação começa com alguém fazendo uma proposta. O conflito chegou, a situação se complicou, a crise se instalou. Então, o que faz? Aquilo que a pastora Eugênia colocou, que é a comunicação, que é importantíssimo, imprescindível. A comunicação é a alma do casamento. Então, por isso, sente. Faça uma proposta de chegar a uma solução diante daquele conflito, diante daquela circunstância. Alguém precisa quebrar o silêncio. O silêncio momentâneo pode ser uma reação positiva à raiva, mas ele nunca pode se tornar um estilo, ou seja, jogar os conflitos, jogar um momento ruim para debaixo do tapete, porque aquilo irá voltar novamente lá na frente. Talvez voltando não estará com certo equilíbrio emocional para saber lidar. Por isso, faça a proposta o mais rápido possível. Se é na área financeira, a proposta diz de se fazer ali um planejamento financeiro. De como vai gastar, aonde vai isso, onde vai aquilo. Se é para questões de filhos, sentar no que será feito em relação a isto. Enfim, sente, faça uma proposta. Portanto, sejam também receptivos ao diferente. Ouça com atenção as contrapropostas. Lembre-se de que negociação tem a ver com duas pessoas tentando se entender e chegar a um acordo na qual ambas se sintam bem. É um consenso, como diz lá o texto de Amós. Como andarão dois juntos se não houver comum acordo? É preciso ver consenso. E o consenso é, nós vamos para este rumo, se der certo nós estamos juntos, se der errado nós estamos juntos. Isso é consenso. É trabalhar desta forma. Sejam receptíveis ao diferente. Encontre uma solução em que todos ganhem. O importante é que a esposa ganhe, é que o marido ganhe. O importante é que a família ganhe. O importante não é ganhar o outro no argumento ou na humilhação. Não. Casamento é isso, é os dois conquistando junto, caminhando juntos e vencendo os momentos difíceis juntos, chorando juntos, se alegrando juntos.
Pode não ser o que vocês desejam no início da negociação, mas será uma solução capaz de atender suas principais expectativas. Olha, nossas diferenças conjugais foram feitas para nos aproximar, não para nos afastar. Mesmo com instrumentos diferentes, com sons diferentes, podemos criar harmonia. É possível criar harmonia na casa. Tocar a mesma música e criar uma bela melodia conjugal. Mas isso não é tudo. Atualizar o ritmo é importante, definir a harmonia é essencial. Mas o que mais é necessário, Eliane? Conta pra gente. Eu vou contar, mas antes eu quero falar uma coisa. Fricassê. Vai lá. Gente, além de tudo isso, é importante o casal ser afinado, ter afinação, não perder a afinação. Então, em terceiro lugar, para ajustar a sintonia do casal, corrijam a afinação. Olha que delícia a gente ouvir aqui o Paulinho cantando junto com a Bianca, todos afinadinhos, é gostoso. Agora imagine se fosse eu cantando, gente. Ó, você já teria andado no pé faz tempo, porque a afinação faz diferença. A afinação tem a ver com a qualidade. Em uma canção, a afinação, ela é o caminho, é o padrão que os instrumentos têm que seguir e as vozes também. Ninguém gosta de ouvir alguém desafinado. Eu, gente, já fiz aula de canto, né? Eu queria muito cantar, eu acho lindo cantar, mas aí eu me achava afinada. E fazendo as aulas de canto que eu percebi que eu não sou afinada, né? Mas eu percebi também que é difícil a gente ser afinado. É muito difícil. E o meu professor de canto, ele sempre falava assim, ó, Eliane, você tem que seguir a afinação. Você tem que seguir o caminho, né? Para que você consiga emitir essa melodia e ser agradável aos ouvidos das pessoas. Então, a afinação é o caminho que a gente tem que percorrer. Em um casamento, a afinação aponta para o propósito que o casal deve ter. Um propósito em comum. O padrão, o acordo que vai definir como os dois devem se comportar. Porque o casamento, ele não é apenas uma junção de duas pessoas que se amam. Guarde bem isso, casamento é a junção de um homem e de uma mulher que se amam, mas que têm um propósito em comum, com um propósito em comum. Esse entendimento é muito importante, porque o casamento, muitas vezes, ele se sustenta mais no propósito em comum do que propriamente no amor. Um casamento sem propósito em comum, ele é vazio, porque o propósito é o caminho por onde devemos andar. Então, eu quero apresentar hoje 2 razões para que o casal tenha um propósito em comum. A primeira razão é promover a unidade. Promover a unidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é se todos fossem iguais, se ambos fossem iguais. Unidade é quando os dois são diferentes, mas têm um propósito em comum. Tem algo em comum. E o propósito, ele transforma um casal em parceiros, ele fortalece a cumplicidade. O propósito em comum, ele nos leva a abrir mão dos nossos gostos pessoais, das nossas vontades pessoais, da individualidade, e fica mais fácil lidar com as diferenças, com os gostos pessoais e até com as crises. Quando a gente tem um propósito, a gente vai se guiar pelo propósito. Tá? E também fica mais fácil de chegar a acordos, porque ambos pensam em alcançar o mesmo propósito. Então, gente, as tomadas de decisão do dia a dia, elas têm mais convicção, o dia a dia do casal fica mais leve, porque eles estão sabendo onde eles querem chegar, tá? Todos os dois querem chegar no mesmo objetivo. Então, a gente precisa de um propósito. Veja lá no texto que nós estamos estudando, Amós 3:3, como o profeta Amós nos alerta sobre isso. Ele diz, como é que 2 pessoas podem caminhar juntas se não estiverem de acordo? Observe essa palavra, acordo. O texto deixa claro que se a gente caminhar sem acordo, sem um propósito, a gente não vai conseguir caminhar junto. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai para um caminho, outro vai para o outro e o casal não chega a lugar nenhum. Então, eu gostaria que vocês pensassem, como casal, vocês têm caminhado juntos com
acordo, com um propósito em comum, ou está cada um tentando ir para um lado e não estão chegando a lugar nenhum? Quando os dois têm o mesmo propósito, um fortalece o outro. Um motiva o outro a continuar mesmo diante das dificuldades. E a segunda razão para a qual a gente tem que ter um propósito em comum é cumprir a vontade de Deus. Deus, ele não une apenas um casal para satisfação pessoal, para satisfação emocional, social, sentimental ou carnal do homem e da mulher. Deus une um casal para que haja o cumprimento de um propósito estabelecido por ele. Deus une propósitos. Aliás, ele não só une propósitos, Deus sempre age por propósito. Olha o que diz Provérbios 16, 4. Leiam comigo, vamos lá, vamos acordar aí, gente. Vamos lá. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus age por propósito. Pensando em casamento, um exemplo legal é Maria e José. Por que Deus uniu Maria e José? Porque ele tinha um propósito de trazer Jesus ao mundo. Então, ele uniu Maria, em quem ele achou graça, a José, que era da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá, e que seria o cumprimento da promessa em relação ao Messias. E esse relacionamento, esse casamento de Maria e de José, ele glorificou a Deus porque cumpriu o propósito de Deus. Então, eu acredito que essas duas razões, né, que eu apresentei aqui, já são suficientes para a gente decidir ter um propósito em comum em nosso casamento. São razões suficientes. E um propósito em comum, ele engloba valores e estratégias de como alcançá-lo. Os nossos valores serão sempre os valores do reino de Deus. Sempre. Os nossos valores devem ser, como cristãos, sempre os valores do reino de Deus, que estão firmados no amor, no respeito, na valorização do outro. E as estratégias, né, em cada passo que nós vamos dar rumo ao nosso propósito, elas serão definidas passo a passo. Agora, algo que deve ficar bem claro para a gente é que o propósito do casal não deve ser apenas a realização financeira, social. O propósito do casal deve cooperar para o propósito eterno de Deus. O nosso propósito coopera com o propósito de Deus, tá? E qual que é o propósito de Deus, então? Se o nosso propósito coopera com o propósito de Deus, a gente precisa ter bem claro qual é o propósito de Deus. E o propósito dele é construir para si uma família eterna. Olha o que diz Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, se ele nos predestinou para sermos filhos dele, todos nós filhos, nós somos a família de Deus. Então, o nosso propósito deve ser formar uma família para Deus. Uma família que reflita o caráter de Cristo. Uma família de pessoas semelhantes a Cristo. E para que isso aconteça, parte do nosso propósito, uma boa parte, a grande parte, deve ser amar incondicionalmente a nossa família, tá? O nosso propósito deve glorificar a Deus. Eu acho que todos aqui já devem ter um propósito bem definido, mas se vocês não tiverem, eu gostaria de sugerir algumas coisas para vocês definirem esse propósito ou para redefini-lo, tá? Então, o primeiro passo para a gente definir um propósito para o nosso casamento é estabelecer as prioridades. Então, estabeleçam as prioridades. Isso se relaciona com toda a vida de vocês. Se glorificar a Deus é o nosso alvo, então a gente vai ter que pensar como que nós vamos investir a nossa vida, investir o nosso tempo, investir as nossas finanças para alcançar esse propósito. Então, vamos estabelecer as prioridades. O que é prioridade no dia a dia? Quais as prioridades que nos levam a alcançar o propósito que Deus tem para nós, tá? Deixar de lado as coisas desnecessárias. O segundo passo para definir o propósito do casal é definir os valores. Qual é o legado que você, como casal, quer deixar para esse mundo? Quais serão as marcas de vocês?
como vocês serão lembrados daqui a um tempo? Quando daqui a um tempo os seus filhos lembrarem de vocês, os seus netos lembrarem de vocês, como que eles vão se lembrar? Como um casal que amava e servia a Deus? Como um casal que se amava e se respeitava? Quais são os valores que vocês querem passar para as próximas gerações? E em cima de quais valores vocês estão firmados, tá? Terceiro passo, elabore um plano de ação. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que agora entender como nós vamos chegar lá. Nós vamos elaborar um plano de ação, considerando as características de cada um, tá? O planejamento, ele define a responsabilidade e ele previne ações impensadas quando as dificuldades surgirem. Se a gente se planeja, a gente já sabe como que a gente vai agir quando chegar a determinada situação difícil. E por fim, o quarto passo para definir o propósito do casal é preparem-se para as dificuldades. Não é porque um casal tem como objetivo, tem como propósito glorificar a Deus, que tudo vai ser um mar de rosas. Vão vir as dificuldades. E a parceria estabelecida entre os dois vão ajudar um ao outro a superar as dificuldades e corrigir a afinação. Não sejam, gente, um casal desafinado. Seja uma linda canção de amor, uma canção que aponta para Deus. Depois que vocês estiverem afinados como casal, o próximo passo é escrever uma nova melodia, incluindo o que nós mais precisamos no nosso relacionamento. E é isso que o pastor Jacó Júnior vai ministrar para nós. Mas antes, eu gostaria que você pegasse na mão do seu cônjuge, ou desse um abraço, ficasse bem pertinho dele, encostadinho assim, para ouvir essa canção que a Bianca, que é toda afinada, vai cantar pra gente. Você faça dessa canção a sua decisão de amor pelo seu cônjuge. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. E eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a
de viver ao lado teu por toda a minha vida. Que lindo, uma salva de palmas. Pessoal, fique em pé, rapidinho. Fique em pé, aí no seu lugar. Agora, pega assim, ó, marido, pega nos ombros da tua esposa, faz uma massaginha aí pra ela, entendeu? Fala no ouvidinho da tua esposa aí, enquanto você tá fazendo a massagem, fala no ouvidinho dela assim, ó, eu vou te amar por toda a minha vida, meu amor. É isso aí. Agora troca, agora a esposa faz uma massaginha no ombro do marido, com carinho, dá aquela carcada forte assim, e fala assim, eu vou te amar por toda a minha vida, meu amor. Meu delícia. É isso aí. Pode se sentar, pessoal. Ó, por fim, para a gente terminar a nossa noite aqui, o quarto passo para nós ajustarmos a sintonia no casamento é esse. Reinventem a melodia. Reinventem a melodia. Esse é o último passo. Quando nós atualizamos o nosso ritmo, nós caminhamos na mesma velocidade e isso alivia as nossas tensões. Quando nós corrigimos a afinação, nós passamos a compartilhar do mesmo propósito. E é isso o que faz do homem e da mulher um verdadeiro casal. E quando nós definimos a harmonia, nós alinhamos, nós eliminamos, na verdade, os conflitos desnecessários e tornamos a nossa relação muito mais agradável, muito mais harmoniosa, né? Mas tudo isso só é possível se de fato você e teu esposo, você mulher e teu marido, incluírem Jesus no relacionamento de vocês. Se você, marido e esposa, incluir Jesus na família de vocês. Porque nenhuma família será completa enquanto Cristo não for membro dela. Por mais que a gente já sabe isso aqui de cor salteado, muitas vezes falta isso na prática. Porque nenhuma família vai ser completa enquanto Jesus não for o maior amor na vida de vocês dois. A família, você sabe, nós sabemos, ela é um projeto de Deus. Ela foi a primeira instituição criada, a primeira instituição divina, e ela foi criada primeiro para a glória de Deus, e a família, em segundo lugar, foi criada para a nossa felicidade, para ser um local de segurança, de apoio. Por isso que, se o casal quiser ajustar a sintonia, ele precisa reinventar a melodia, e a gente só consegue fazer isso construindo um relacionamento verdadeiro com Jesus, meus irmãos. Então, eu quero ler pela última vez o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler juntos em uma só voz. Vamos lá? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que vai andar junto se não estiver de acordo? Tem que estar de acordo, tem que estar sintonizado um com o outro. Mesmo quando nós conhecemos muito bem a nós mesmos, mesmo quando nós conhecemos muito bem o nosso cônjuge e sabemos que nós temos que estar de acordo um com o outro, só é possível viver essa realidade de um casamento feliz, sintonizado e realizado com Jesus, incluindo Jesus, porque é Ele que nos capacita a ceder, e no casamento você vai ter que ceder. Você sabe disso. Você vai ter que ceder muitas vezes. É só Jesus que nos capacita a perdoar. Porque você vai ter que perdoar muitas vezes no casamento, não tem jeito. É só Jesus que nos capacita a abrir mão para que haja um comum acordo. Jesus, ele nos ajuda a viver por princípios. E nesse sentido é necessário entender quais são os princípios que devem nortear o relacionamento conjugal. E por isso eu quero rapidamente finalizar apresentando esses 5 princípios para vocês. E o primeiro é esse. Se você quer alinhar o teu casamento, se você quer reinventar a melodia do teu casamento, você tem que guiar a tua vida com esse princípio. Deus precisa vir antes das pessoas. Esse tem que ser um princípio inegociável na sua família, no seu casamento. Deus precisa ser o número 1 na relação de vocês. Porque muito mais importante do que o seu cônjuge é Deus. Marido, mais importante que a tua esposa é Deus. Esposa, mais importante que o teu marido é Deus. Ainda mais importante que os filhos é a pessoa de Deus na vida de vocês. Por isso, ele precisa ser a prioridade máxima, acima de tudo, acima de todos. E a Bíblia que fala isso.
Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Coração, alma, forças. Razão, emoção e vontade. A nossa relação com Deus, ela é tão importante porque é ela que reorganiza todos os nossos relacionamentos e coloca cada um dos nossos relacionamentos dentro da perspectiva correta. É por isso que nós devemos amar a Deus. É por isso que nós devemos amar a Ele com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Nós devemos fazer de Deus o nosso maior amor e descansar e crer que Ele vai cuidar de todos os nossos amores. O que é importante destacar aqui nessa noite é que quanto mais amamos a Deus, mais amamos nossa família e mais forte ficam nossos relacionamentos interpessoais. Essa aqui que é a grande verdade. Essa é uma verdade que você, casal, precisa refletir aqui nessa noite. Precisa registrar isso dentro do seu coração. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você dedica a tua vida a Deus, mais forte vai ficar o teu relacionamento com a tua esposa, mais forte vai se tornar o seu relacionamento com o seu marido, mulher. Quanto mais você ama a Deus, mais você vai ser capaz de cuidar e de amar da sua família. Quando você faz de Jesus o seu maior amor, Ele cuida do seu casamento. Quando você faz de Jesus o seu maior amor, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida da sua vida por completo. Mas ainda um segundo princípio que você precisa guardar e usá-lo para guiar a sua vida é esse: o cônjuge precisa vir antes dos filhos. O cônjuge precisa vir antes dos filhos. Sabe, meus irmãos, lá em casa eu tenho 2 filhos, você sabe. A Liz, de 2 anos, e o Ben, de 4 meses. E eu posso testemunhar aqui que a nossa vida mudou drasticamente depois da chegada dos nossos filhos. E eu vejo lá em casa agora, eu e a Maíra, nós temos muito mais dificuldade de termos os nossos tempos sozinhos, nossos tempos juntos, especialmente nesses primeiros meses, né, de vida do Ben, que ainda depende da mãe exclusivamente, completamente. Então, nós temos muita dificuldade com isso, mas nós temos nos esforçado. E sabe o que nós temos feito? Nós temos tentado sempre arrumar um jeito, pelo menos a cada 15 dias, para a gente arrumar algum avô que está com boa vontade para ficar com os nossos filhos, pelo menos 1h30, 2 horas que seja, especialmente na sexta-feira, na hora do almoço, para a gente poder sair, só eu e ela. Então a gente vai para algum cantinho ali no centro mesmo, mas pelo menos para a gente ter esse tempo, para a gente andar de mão dada, para a gente olhar um no olho do outro, para comer alguma coisinha junto, para não ter aquela preocupação dos filhos. Nós temos nos esforçado para fazer isso. É difícil, pessoal? É difícil. Porque não é fácil não ter 2 filhos, ainda mais tão próximos. 1 ano e 11 meses de diferença um do outro. É difícil, mas Deus tem nos capacitado. E é essencial que nós façamos isso, que nós colocamos dentro da perspectiva correta o fato de que o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Esse é um princípio essencial. Se você não fizer isso dentro do seu casamento, se você não priorizar o seu cônjuge como prioridade acima dos seus filhos, você vai destruir o seu casamento. E, por consequência, você vai acabar afetando drasticamente a vida dos seus filhos. E sabe de uma coisa? O maior presente que você pode dar para o seu filho é o fato de você amar a mãe deles. É o fato de você amar o pai deles. É o fato de você, casal, amar um ao outro. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Por isso, invista no seu casamento, no seu relacionamento um com o outro. Mas ainda tem um terceiro princípio. E o terceiro princípio é esse: os filhos precisam vir antes dos amigos. Primeiro é Deus, depois o seu cônjuge, depois os seus filhos. E não o contrário. E os amigos ficam lá para depois dos filhos. Porque, sabe, nós temos a tendência de tratar as outras pessoas, especialmente os nossos amigos, com muita gentileza, com muita educação, com muito respeito. Com aquela, a gente fala da maneira toda devida, toda educada, mas quando chega em casa com os nossos filhos, a gente já chega gritando, a gente já chega colocando óleo nas coisas, de forma impaciente, com raiva muitas vezes, de forma indelicada, mas isso é uma inversão de valores. Agora, os nossos amigos merecem o nosso respeito, não merece? Merece.
A gente tem que tratar os nossos amigos bem, mas os nossos filhos são mais importantes do que os nossos amigos. E mais, os nossos filhos são mais importantes que os nossos parentes e familiares. Familiares fora da casa, os pais, os irmãos, os cunhados, etc. Aí você pode nomear um punhado de coisa. Seus filhos são mais importantes. Então nós não temos o direito de usar o nosso tempo para dar atenção aos nossos amigos ou qualquer outra pessoa se nós afirmamos que nós não temos tempo para ficar com os nossos filhos. Está errado isso. É uma inversão de valores. E é um fato, meus irmãos. Aqueles que não cuidam da sua própria família estão em total descompasso com o projeto de Deus. E eu quero te mostrar como isso é verdade. Veja o que Paulo disse ao jovem Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim, veja que palavra dura ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja que palavra dura. Um tapa na nossa cara muitas vezes. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos sacrificar os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com os nossos filhos, para dar mais atenção às pessoas de fora. Nós não podemos fazer isso. Nenhum sucesso, nenhuma carreira profissional vale você deixar os seus filhos. Nenhum sucesso vale a pena quando o preço é você sacrificar o seu tempo com os seus filhos. Os pais precisam entender que é necessário investir o melhor do seu tempo, investir o melhor dos seus recursos na vida dos filhos. E eu confesso que eu tenho tentado fazer isso. Tenho tentado dar o meu melhor nisso. A minha rotina ela é bem corrida aqui na igreja, mas eu tenho uma coisa que eu não negocio, é o meu tempo com a minha família. Eu não negocio a minha folga na sexta-feira. Eu não negocio com nada. É 100% com eles. Eu tenho que estar com eles. Todos os dias eu tomo café da manhã com minha família, eu almoço com eles, eu janto com eles. Eu poderia almoçar aqui na igreja, sem problema nenhum, seria até mais cômodo, mais econômico e mais fácil para mim, mas eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho disponível para estar com eles, para brincar com eles, para olhar nos olhos da minha esposa. Então, à noite, quando eu chego em casa, depois de ter aqueles 15 minutos para se ambientar, para tomar um banho, eu fico com o Ben, eu brinco com ele, eu também dou uma atençãozinha para a Liz, mas depois nós invertemos, a Maíra pega o Ben e eu então cuido da Liz, eu levo ela para o quarto, eu conto uma história bíblica para ela e ela gosta que eu conto, eu vou interpretando as histórias, ela fica doida. E aí então eu tenho um momento de oração com ela e ela vai lembrando dos pedidos, ela fala Cocó, e ela põe a mão na barriga, que é para orar pela saúde do vovô Jacó. E então eu canto as músicas e ela fica sempre doida. E aí eu canto, algum tempo atrás eu estava cantando bastante aquela música assim, Deus está aqui, aleluia. E ela todo dia queria que eu cantasse essa mesma música. Até o dia, meus irmãos, só abrindo um parênteses aqui, que eu fui inventar de cantar o hino nacional. Filha, eu vou te ensinar o hino nacional. Agora, gente, se eu não cantar o hino nacional inteiro, todo dia para essa menina dormir, eu não tenho sossego. E ela fica assim... papai, can, que can é canta, né? Daí eu falo, filha, Deus está aqui. Não. Daí eu, ouviram dois. Aí ela racha o bico. É isso, gente. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor do que isso. E eu quero fazer isso na vida da minha filha porque eu quero impactar ela. Eu quero que ela tenha boas lembranças de que o pai dela tinha tempo com ela para contar histórias, para cantar com ela, para orar com ela. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer e eu motivo você a fazer o mesmo. Valorize os seus filhos. Quarto princípio que deve guiar o seu casamento é esse. As pessoas devem vir antes das coisas. As pessoas devem vir antes das coisas. Nós vivemos numa sociedade tão consumista, tão materialista, que nós acabamos nos tornando assim também, invertendo as nossas prioridades. Mas o nosso esquema de prioridade, ele deve ser o seguinte que eu quero apresentar para você. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, amar as pessoas. E terceiro, usar as coisas. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. Então, quando nós colocamos as coisas no lugar de pessoas,
nós nos tornamos insensíveis e nós nos afastamos do projeto de Deus. O problema é que tem pessoas que, infelizmente, acabam tendo mais cuidado com as coisas do que com a sua própria família. Tem pessoas que são mais zelosas com o seu carro. Não pode ver um dia de folga ou um sábado à tarde que vai lá fazer pretinho no pneu do carro, que vai lavar o carro, que cuida da casa mais do que os próprios filhos, que cuida dos objetos pessoais, dos bens materiais mais do que os integrantes da própria família. E sabe, lá em casa, eu e a Maíra, a gente tem um combinado. A gente fez esse combinado meio que recente, assim. Nós decidimos que nós vamos cuidar das nossas coisas. Nós decidimos que nós vamos zelar da nossa casa, do nosso carro, de tudo aquilo que nós temos. E nós vamos ensinar os nossos filhos a fazer isso de forma rígida, sim. Mas nós não vamos ficar de picuinha. Se eles estão brincando, e se está bagunçando a sala? E se quebrou alguma coisa enquanto estava brincando? E se derramou alguma coisa no sofá? E se derramou alguma coisa no tapete? E se fez alguma coisa que estragou algum aspecto da casa? Nós vamos ensinar eles a cuidar. Mas se acontecer alguma coisa, a gente não vai ficar de picuinha, porque eles são mais importantes do que aqueles objetos. Eles são mais importantes do que as coisas. Nós queremos criar um ambiente na nossa casa onde os nossos filhos se sintam amados mais do que as coisas. E eu motivo que você faça o mesmo, meu irmão. E por fim, o quinto princípio que deve guiar o seu casamento é esse. O reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos. O reino de Deus deve ser a prioridade número 1. Muitos tratam o reino de Deus apenas como um setor da vida, como uma religiosidade, como uma espiritualidade, mas não tratam o reino de Deus como uma prioridade. Por isso eu quero ler o que está escrito lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Esse texto diz o seguinte, ele fala exatamente o que acontece com as pessoas que não priorizam Deus na sua vida. Semeiam muito e colhem pouco. Vestem-se, mas não se aquecem. Comem, mas não se satisfazem. E o salário que recebem, colocam-no num saco furado. É isso que acontece quando você não prioriza Deus na tua vida. Você pode semear, você pode se vestir, você pode comer, você pode ter um salário bom, mas a coisa não vai para frente. A coisa não prospera. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Nós precisamos compreender que a igreja de Jesus, que o nosso relacionamento com Cristo precisa ser a nossa prioridade. Nós temos que investir as primícias dos nossos recursos. Nós temos que investir as primícias do nosso tempo com o reino de Deus, porque assim o nosso relacionamento vai estar sintonizado um com o outro. Porque assim os nossos filhos vão estar crescendo dentro de uma estrutura saudável que vai ajudá-los a compreender que de fato o que vale a pena nessa vida é Jesus. Eu quero concluir então apresentando de forma extremamente objetiva 3 passos para você dar, para você redefinir, para você reinventar a melodia no seu casamento. O primeiro passo é esse. Escolham a direção de Deus para as ações do casal. Escolham a direção de Deus para as ações do casal. Se vocês querem dar certo na vida, se vocês querem ter uma vida, uma família unida, uma família próspera, façam isso. Escolha a direção de Deus, porque pode ser que você vai sofrer, pode ser que você vai ter provações, pode ser que você vai ter dificuldades, mas tenha certeza de uma coisa, você vai viver o melhor de Deus na tua família. Segundo passo, escolham os objetivos de Deus para comandar a vida do casal. Não são os seus objetivos que devem comandar a vida de vocês, são os objetivos de Deus. Agora, os objetivos revelam a escolha do que vocês desejam realizar. E eu quero fazer algumas perguntas para você refletir aí dentro do seu coração. Você não precisa responder, mas responde na tua mente, responde aí dentro de você. O que vocês desejam realizar como casal? Esses objetivos que vocês têm como casal, como família, combinam com Jesus? O foco dos seus objetivos está relacionado com o reino de Deus? Você precisa avaliar isso aqui. Mas, por fim, terceiro passo. Escolham os princípios de Deus para dirigir a vida do casal. Os princípios determinam os meios pelos quais nós chegaremos ao destino escolhido. E são os princípios que nos protegem das ciladas, das tentações. Os princípios sempre nos mantêm no caminho certo a ser seguido.
Então, hoje, meus irmãos, ao longo de tudo que nós vimos até aqui, essa mensagem, através das canções, hoje nós temos a oportunidade de sair daqui sintonizando, com o nosso casamento sintonizado, com a nossa relação sintonizada. Por isso eu te motivo, atualize o ritmo, conhecendo o seu cônjuge. Corrija a afinação, tendo um propósito em comum. Defina a harmonia, eliminando os conflitos. E reinvente a melodia, vivendo um relacionamento a 3. Você, esposa, você, marido e Jesus. Assim você vai ter o seu casamento completamente ajustado, sintonizado com o coração de Deus. Mas agora eu quero pedir que você feche os seus olhos. E nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite gostosa, esse tempo precioso que nós tivemos. Por poder aprender tantos princípios, tantos passos práticos. Ó Deus, nós precisaríamos de muito mais tempo. Mas obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, por essa noite. Meu pedido, Senhor, é que o Senhor ajuste, que o Senhor alinhe, ó Deus, os corações, ó Pai. Esse casal que está aqui nessa noite, alinha, ajusta, sintoniza, Senhor, um com o outro. Que haja perdão, que haja reconciliação, que haja mudança, que haja arrependimento, mudança de mente. Que haja, ó Deus, um novo procedimento nesse casamento. Que o Senhor restaure, Senhor. Se há algum casamento aqui, Pai, que veio aqui para dar aquela última tentativa, aquela última chance, ó Deus, restaure essa família, Jesus. Cura essas emoções, ó Pai. E ajuda essa família a se reerguer, iniciando com um novo propósito contigo, tendo a sua vida sintonizada com o Senhor. Ó Deus, essa é a minha oração. E eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque em pé. E enquanto nós vamos ouvir essa canção, você segura a mão aí do teu cônjuge, abraça como você preferir. E se você conhecer essa música, canta junto também. Vai ser lindo. Vamos lá. O amor é tão simples, mas é lindo de se ver. O amor é uma música cantada por você, que chegou de mansinho, me conquistou, e com esse seu jeitinho me mostrou que é o amor. Basta um sorriso teu pra me fazer feliz. Basta um só olhar pra eu poder descansar. E viverei pra sempre ao lado teu. Seremos felizes. Deus promete. Quero te dizer, não vivo sem você. Quero te amar, custe o que custar. Quando olhares pra dentro de mim, você vai se ver e verás que o meu coração pertence a você. Basta um sorriso teu pra me fazer feliz. Basta um só olhar pra eu poder descansar. E viverei pra sempre ao lado seu. Seremos felizes.
Basta um sorriso teu pra me fazer feliz. Basta um só olhar pra eu poder descansar. E viverei pra sempre ao lado teu. Seremos felizes. Deus prometeu. Pode aplaudir, pessoal. É isso aí. Que essa seja a sua decisão. Aleluia.